Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Vida Saudável. Eu sou a Raíra Carvalho, nutricionista integrativa e comportamental, e hoje eu vou falar sobre um tema que é bastante delicado: a alimentação da criança autista e do adolescente autista. Um momento onde as famílias têm dificuldade e não sabem o que fazer. E hoje, no quadro de entrevistados, eu estou recebendo uma nutricionista materno-infantil, a Cindy Melo, e ela vai nos ajudar a esclarecer todas as suas dúvidas, o que é que nós precisamos colocar no prato de uma criança autista, de um adolescente autista ou de um adulto autista. Então, se eu fosse você, ficaria aí até o final do programa, só iria rapidinho na geladeira buscar uma água e acompanhe o programa Vida Saudável, que está só começando. Agora, no bloco do entrevistado, eu estou recebendo uma profissional, nutricionista, especialista em nutrição infantil, e ela trabalha com o público crianças autistas. Então, seja muito bem-vinda, Cindy Melo. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, falando um pouquinho sobre a nutrição, voltada para criança autista. A gente sabe que tem as crianças, mas também tem os adultos que estão tendo aqui um diagnóstico mais tardio, tá? Então, é um grande orgulho vir falar um pouquinho sobre a nutrição voltada para esse público. Ótimo. E para começarmos, qual é o maior desafio que você encontra lá no consultório com crianças, o público autista? O que eu posso te dizer é que o autista, ele tem algumas dificuldades alimentares, tem questões orgânicas que vão impactar nessa nutrição dele, Então, quando eu recebo um paciente no meu consultório, a gente olha ele como um todo, E já tem muitas pesquisas que falam sobre essa dificuldade gastrointestinal que eles têm, uma redução nas enzimas digestivas que vão impactar ali na alimentação deles. E também a questão dos pais, responsáveis, saberem que a nutrição ela é importante tanto para a nutrição do meu paciente, da minha criança, tanto também para ajudar nos sintomas que tem ali, Seja uma irritabilidade, seja uma autoagressão. Então, são deficiências nutricionais que podem estar fazendo com que essa criança ela tenha esses comportamentos, vamos dizer assim. Tem alguns pais que eles têm dúvidas sobre a seletividade alimentar e a recusa alimentar, porque há uma diferença. A seletividade alimentar ela é diferente da recusa alimentar. Então, vamos explicar para a audiência, para os pais que estão nos assistindo, a diferença desses dois. Tá. A seletividade alimentar, a criança ela tem uma seleção por um tipo de alimentos. Sim. Já uma dificuldade alimentar já está relacionada à questão da textura. Por exemplo, aquela criança que só aceita uma batata de uma forma, de uma marca, então ele tem uma dificuldade alimentar. Ou seja, uma batata inglesa cozida, isso. Ela entra em qual? Ele entraria, a gente tem que ver, na verdade, o global, Por quê? Porque a dificuldade alimentar, a criança, ela come em torno de 5 alimentos até 20, Quando ele aceita acima de 20 ou 30, aí já seria uma seletividade alimentar, E aí, a recusa alimentar também pode acontecer em momentos, por exemplo, que a criança está passando por algum problema, seja gastrointestinal, seja bucal, coisa do tipo, que ele está recusando aquele alimento naquele momento. Vamos supor, ele está com uma afta, Então, a gente sabe que
alimentos que são ácidos, eles vão piorar essa dor, né? Então, ele vai recusar aquele alimento, né? Então, a seletividade alimentar, diferentemente da dificuldade, ele seleciona. E a dificuldade não, ele tem dificuldade de modificar essa textura, modificar esse formato, ou um outro tipo de cheiro, ou se tem ali alguma coisinha, um temperinho, coisas do tipo. Ótimo. Então, você entendeu a diferença da seletividade alimentar para a recusa alimentar, que há essa diferença quando nós ofertamos um determinado alimento para o autista, certo? E como é que os pais podem diferenciar quando a criança tem frescura, mimimi, ou quando realmente ela está com essa seletividade alimentar? Como é que ele pode diferenciar isso? Tá. Eu afirmo que seletividade alimentar não é frescura mesmo, tá? Porque para a gente comer não é tão simples. Sim. Nós adultos achamos que é simples, né? Só colocar comida na boca e pronto. Mas não é assim, né? Então, para a gente comer, a gente envolve todos os nossos sentidos. Sim. Né? A gente cheira, a gente coloca na ponta da língua, né? A gente precisa tocar os alimentos para a gente se sentir à vontade para comer. E então, a criança autista, ela tem um sensorial aguçado, né? Super aguçado. Então, assim, essa parte sensorial deles, que muitas vezes a gente trabalha junto com outros profissionais para trabalhar o sensorial e eles aceitarem alimentos que são diferentes do que eles já estão acostumados a comer, né? A ter essa alimentação de rotina, faz com que a criança ela tenha essa dificuldade, né? Essa seletividade. Então, como uma forma de diminuir a seletividade, que pode ser que venha com, sei lá, 5 anos, 4 anos ou até menos, né? Que eu chego a receber no meu consultório crianças de 3, 2 anos, que já está tendo ali uma certa seletividade, uma certa recusa alimentar. Então, o melhor é que nós, como os pais, né? A gente possa oferecer o máximo possível de alimentos. Né? E aí eu puxo um pouquinho para a introdução alimentar, que até 1 ano de idade, né, de 6 a 1 ano de idade, essa criança ela tem que ser estimulada a pegar mesmo, a se sujar. Depois a gente arruma e tá tudo bem, tá? Por quê? Porque ele vai aguçar todos os sentidos dessa criança para ele comer. Verdade. Né? E quando ele tiver 1 ano, que a prioridade dele já não vai ser tanto a comida, né? Já vai ser explorar, brincar ou coisas do tipo, ele já tem um repertório alimentar bem grande. Na memória já fica, né? Já fica. Então, o importante é que a gente sempre deixe o alimento ali próximo à criança. É mesmo que ele não coma. Mas ali ele está no mesmo ambiente, acesso, né? Ele está no mesmo ambiente, ele está vendo, dá uma curiosidade. Opa, o que é isso? Deixa eu tocar, deixa eu só tocar. Deixa eu ver como é que é o cheiro. Será que esse cheiro é legal para mim? Muito né? bom. E aí fazer com que ele tenha essa percepção e desperte a vontade de comer. Verdade. E a gente percebe também que nós, profissionais da saúde, precisamos também entender que o intestino, ele é o segundo cérebro. Com e certeza. A alimentação, ela ajuda muito no humor dessa criança. Ou seja, se a criança está muito irritada, tem estratégias, né, Cid, de trabalharmos com a alimentação para que o humor dessa criança melhore. Então, explica melhor para a gente a questão de intestino, cérebro. Tá. O intestino, como você já falou, é o nosso segundo cérebro. Então, é ele que vai também produzir ali neurotransmissores, né? São as nossas bactérias boas que vão pegar a comidinha de verdade, que está nas frutas, nos legumes, nas verduras, e vai fazer com que o nosso organismo tenha essa produção de neurotransmissores, a dopamina, a serotonina, e por aí vai. E quando a gente dá alimentos que são industrializados, a gente alimenta as bactérias ruins.
E aí vem a irritabilidade, o estresse, a falta de paciência, né? A dor de barriga, que dependendo do grau, do nível ali do autismo, ele não vai conseguir dizer assim, opa, tô com dor de barriga, né? E quando a gente está com dores, a gente tende a ficar mais irritado. Então, são essas comidas de verdade que vão fazer com que eu tenha uma boa saúde, eu tenha produção de neurotransmissores que vão fazer esses comportamentos diminuírem, né? Além das suplementações que a gente tem que fazer. Porque, como eu falei no início, esses pacientes, né, essas crianças e adultos também, eles têm esses déficits de absorção, de nutrientes. Então, às vezes, a gente vai precisar realmente fazer uma suplementação para ajudar no funcionamento do corpo em geral. E, nesses casos, a gente pode entrar com os probióticos, as fibras? Então, assim, quando a gente vê que o paciente ele tem uma disbiose, o que é disbiose, Cindy? Isso, explica para onde vem. O que é disbiose? O nosso corpo, ele tem bactérias boas e tem bactérias ruins. Então, ele tem que viver em simbiose. Ou seja, eles têm que ficar ali naquele mesmo patamar. Equilíbrio. Quando a gente tem um desequilíbrio dessas bactérias ruins, acontece da gente ter a disbiose, né? Que é o que a gente sempre fala. Quando a gente está com disbiose, a gente não pode entrar com probióticos. Isso. Por quê? Porque essa criança, ela tende a ter muito mais produções de bactérias ruins. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que limpar aquele terreno, né? Então, eliminar tudo ali que está de ruim, que está desequilibrando, toxinas, né? Tirar tudo aquilo que está de ruim e aí alimentar as bactérias boas, que aí a gente vem com prebiótico, né? E aí, depois que a gente faz essa limpeza, que tem todas essas bactérias ruins, que estão, muitas vezes, dando diarreia, é aquela criança que tem uma barriga de seu boneco, né? É uma criança que tem um cocô muito fétido, é uma criança que solta gases, assim, e um monte de gases. Exala o quarto. Então, a gente precisa fazer realmente uma modulação intestinal, que é o que a gente chama de modulação intestinal, que é tirar o que está de ruim, alimentar as bactérias boas, para aumentar essas bactérias boas, e aí a gente entra com as novas bactérias boas, ou cepas. Essas cepas, na verdade. Ótimo. Então, você aprendeu, gente, o que é uma disbiose, porque a Cindy aqui, ela deu uma aula para você o que é uma simbiose, o que é uma disbiose. Eu espero que você tenha entendido. Se caso você que tem uma criança autista e ela está tendo esses quadros, você já aprendeu, eu creio que você já aprendeu um pouco, né? Então, vamos falar um pouco também sobre a criança na escola, porque também isso é uma preocupação que os pais devem ter, né? Sim. Porque eu creio que muitos professores, eles estão despreparados em relação a tratar uma criança autista, né? Então, qual o conselho que você daria aos pais que estão nos assistindo a preparar a lancheira do seu filho para levar para a escola? Tá. A lancheira da criança, eu acho que eu sempre vou falar isso, gente, comida de verdade. Tem que ser a comida de verdade. Então, é uma fruta, existem outras receitas aí pela internet que a gente encontra, que tem lanches mais funcionais, né? Que faz ali um pastel de farinha de aveia. Um pãozinho de aveia. Um pãozinho de aveia. Um cuscuz, que está tão comum na nossa alimentação. Cuscuz de milho com um pouquinho ali de ovo ou um frango, né? Dependendo, claro, se a criança ela tem alguma restrição alimentar, se tem alguma alergia alimentar. Então, a lancheira ela deve ser com comida de verdade, né? É um suco natural feito da polpa, se não for da polpa é da fruta, né? Então, o mais natural possível, né? Utilizar mesmo da farinha de aveia, que são fibras que ajudam lá no nosso intestino, né? Então, tem várias receitas que a gente pode utilizar,
né? E a gente pode utilizar do lúdico com essas crianças, né? A gente pode fazer uma tartaruguinha, né? Para chamar atenção ali, né? E realmente os pais, eles terem esse cuidado de que eu tenho que dar uma alimentação saudável para o meu filho, para que lá na frente ele tenha saúde quando ele estiver adulto. Isso. Porque o que a gente faz hoje, da alimentação das crianças hoje, reflete mais para frente. Correto. Né? Então, eu vou até brincar com uma coisa que eu sempre vejo nas redes sociais, que muitas pessoas falam assim, eu comi e não morri. Ótimo, gostei. Você não morreu, mas você pode estar pré-diabético, você pode estar com uma hipertensão, né? Que agora já mudou até o diagnóstico, né? Então, olha só como é que a alimentação está refletindo no futuro. Né? Então, a gente tem que plantar hoje na alimentação das nossas crianças, para que mais para frente eles não tenham esse tipo de problema, que cada vez mais está vindo mais cedo. Cid, uma coisa que eu observo muito também, quando eu atendo crianças no consultório, a ausência dos pais no momento da refeição. Né? Gente, isso é muito sério. Você pai, você mãe, eu sei que você trabalha para colocar o pão ali na mesa para o seu filho, mas você não tem noção o quanto isso é prejudicial para a saúde do seu filho. Então, Cid, eu gostaria de perguntar em relação ao comportamento familiar, quando você atende a família junto com a criança autista, as orientações que você pode dar ali para a família em relação ali no momento da refeição junto com a criança. Então, quando eu tenho esses atendimentos, que a maioria dos pais realmente tem um trabalho, tem uma vida um pouco mais corrida, eu sempre oriento que deixe um momento, um jantar, que a grande maioria pode estar dentro da sua casa, né? Então, naquele momento no jantar, vai ser um momento em que a família ela vai estar junta. Isso. Porque os pais, os filhos, né? Eles se refletem nos pais. Isso. Né? Então, não existe a comida da criança e a comida do adulto. A comida da criança deve ser a mesma do adulto. Né? E eles devem partilhar do mesmo momento, né? Se for uma criança que tem uma seletividade, vamos tirar um dia da semana, vamos fazer um bolinho, vamos fazer todo mundo junto, um bolinho, e até um momento de integração mesmo com a família. Verdade. Às vezes tem crianças que sentem falta dos pais. Verdade. E aquele momento vai ser muito significativo para ele. E aí já está ajudando também numa questão de seletividade alimentar. Corta, quebra o ovo, né? Dependendo da idade, vamos quebrar o ovo. Se for maiorzinho, vamos dar autonomia para essa criança, para ela se sentir pertencente à família. Ela tenha realmente uma autonomia. Né? Os pais estão ali para guiar, estão ali para dizer, para orientar, mas são eles que vão estar ali dentro daquele contexto e se sentindo pertencente daquilo. E isso estimula eles a querer comer. É muito importante, né, a família junto na cozinha, no preparo da refeição, né? Isso estimula a criança. Sim. E além de estimular, ela está conhecendo novos sabores, novos aromas, não é isso? Sim, com certeza, com certeza. Porque eles também têm sensibilidade olfativa. E eu digo que é uma das sensibilidades mais complicadas, vamos dizer assim. Porque, para mim, o cheiro está ok, mas para eles, por ter essa sensibilidade muito mais aguçada, é como se fosse realmente uma coisa muito fedorenta. Então, eles precisam ter essa familiaridade, precisam conhecer os cheiros, né, para poderem saber, não, aquilo ali
eu consigo tolerar. Eu consigo tolerar aquele cheiro perto de mim. Então, tudo é estímulo. E o autista, ele tem que ter sempre muitos estímulos, seja na terapia alimentar, seja com a TO, seja com a psicóloga, com todas as terapias que envolvem esse indivíduo. Eu não sei se lá no consultório, lá no instituto que você atende, tem a polêmica do... eu tirei o glúten do meu filho, eu tirei o leite do meu filho. Como é que você, na sua opinião, entende e pode compartilhar com o público, com a audiência? Realmente é necessário tirar o glúten dessa criança? É necessário realmente tirar o leite dessa criança? Tá. Então, eu vou falar das pesquisas que eu já vi, que eu já li, das aulas que eu também já assisti, de muitos outros nutricionistas, médicos que são integrativos. E assim, a gente tem várias dietas e uma delas é realmente sem o glúten e sem a caseína. Por quê? Porque a proteína do leite e a caseína, que é o glúten, né? A proteína do trigo, né? Eles têm um efeito opioide, que é o que vai acontecer. Ele vai fazer uma neuroinflamação, né? Que vai fazer com que ele tenha mais sintomas, vamos dizer assim, né? E por eles serem neuroinflamados, né? Já terem problemas ali na questão neuronal, a gente precisa realmente tirar, né? Eu trabalho tirando o glúten e o leite, né? Principalmente para autistas. Não é de uma vez, né? Não vamos também ser muito radical. Então, a gente trabalha com um desencadeamento, né? Então, a gente vai retirando esse leite e vai colocando um leite vegetal, né? Mas Cindy, o leite é onde tem a proteína. Tá, mas tem a proteína do ovo, tem o colágeno, tem a proteína vegana, tem outros tipos de proteína, né? Então, a gente tem muitos alimentos que podem ser substituídos, sim, né? E hoje já tem no mercado muitos produtos sem glúten. Tem alguns que são de boas composições, sim. Tem outros que não. E aí, cabe a gente, nós como nutricionistas, né, orientarmos o melhor para fazer. Ou então realmente fazer em casa, um pãozinho de aveia, pronto. Uma aveia sem glúten, tá? Porque tem aveia que pode ter glúten. É tá? verdade, tem umas frações lá de glúten. Isso, então tem que ser aveia sem glúten. Mas também tem outras farinhas que podem ser utilizadas também para fazer um pão, para fazer um bolo, né? Tem a farinha de arroz. Hoje tem um mix de farinha sem glúten, que pode fazer o bolo, pode fazer o pão. Então, hoje a gente tem uma gama de outros produtos que a gente possa utilizar. Né? Bem que a gente rico. possa utilizar. Sim. E qual orientação que você daria para os pais, aqueles que chegam no consultório e falam assim: Cid, me ajuda, eu estou desesperada, eu não aguento, eu não consigo mais fazer que meu filho coma. Ele só quer comer arroz com nuggets, ele só quer comer arroz com salsicha, calabresa frita, ele só quer comer arroz branco com aquele peito de frango. Me ajude, pelo amor de Deus. Já recebi muitos assim. E o que a gente trabalha muito o processo, ele é lento, Isso aí eu não tenho como eu falar assim, eu vou fazer seu filho comer de uma hora para outra, porque não vai. Porque ele precisa ter todo um processo para comer, né? O que eu faço por exemplo, o arroz com nuggets, né? No arroz, eu posso colocar ali algumas verduras raladas, né? Que eu sempre utilizo. Que é um arroz nutritivo. Eu pego a abobrinha, um pouquinho de abobrinha, ralo, coloco ali. Eu já estou colocando um vegetal dentro da alimentação dele. O nuggets, eu posso tentar fazer em casa, né? E ver como é que vai ser a aceitação dele. A gente trabalha também com a questão de migalhas. Por exemplo, eu pego esse nuggets que ele já come e faço o meu e boto as migalhinhas ali.
Se ele aceita só inteiro, eu vou cortar ele e apresentar ele cortado. Legal. E aí eu venho e coloco a proteína que eu quero, né? O nuggets caseiro. Depois eu vou tirando até ele ficar com frango. Então isso são algumas das estratégias que a gente pode utilizar, né? Para fazer esse repertório aumentar, então, mas nunca saindo do que ele come. Então, nada daquela situação, menino, então tu vai ficar com fome. Não Na hora adianta. que tu tiver com fome, você come. Não adianta. Eles não vão comer. Eles não vão comer. Entendi. Porque já peguei pacientes que a mãe falou assim, eu já deixei ele com fome e ele não comeu. E eles não comem. Eles não vão comer. Então, realmente, a gente tem que ir devagar, conquistando, botando uma coisinha ali, outra coisinha aqui, né? Ver se não tem ali nenhuma causa orgânica, né? Que é muito importante falar isso. Ver se não tem uma constipação, não ver se tem uma diarreia, se tem uma alergia alimentar que está fazendo ele ter... Se não tem um refluxo, se não tem uma gastrite, se não tem um dente que está doendo, que pode também estar atrapalhando lá, ele está comendo, ele tem uma recusa alimentar. Então, tudo isso tem que ser observado. Né? Por isso que eu falo que o indivíduo autista, né? o autista... Ele, acima de tudo, ele é um ser humano. É um ser humano. Ele é ser humano, ele tem os mesmos problemas que a gente tem, eles também podem ter. Precisa de acolhimento, com certeza. De afeto. Isso. Com certeza. Então, assim, se você tem uma gripe, o autista também tem uma gripe. Se você tem uma gastrite, o autista também pode ter uma gastrite. Ele é um ser humano. Isso. Né? Ele é um indivíduo como qualquer outro. E o tratamento, ele precisa ser multiprofissional, com certeza. Né? E lá na clínica vocês fazem esse tipo de tratamento, parcerias com outros profissionais? Hoje eu trabalho em 2 clínicas, né? Eu trabalho na Medicina FOIU, que lá a gente tem a médica, né? A doutora Patrícia Curvina, que ela é pediatra nutróloga, né? Ela trabalha com a medicina integrativa, né, funcional, e também trabalha na Infância Terapias. Lá na Infância Terapias, que eu faço a terapia alimentar, mas também faço consultas, e lá a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Hoje a gente tem a TO, a gente tem outras nutricionistas também, além de mim. Tem a psicóloga, tem fono. Então, a gente precisa de todo esse aparato, né? De todas essas terapias para que a gente possa caminhar junto e esse processo ser cada vez mais bom para o autista, né? Para ele se desenvolver realmente. Tem a evolução, né? Com certeza, ter todas as evoluções. Porque eu não consigo trabalhar uma terapia alimentar se ele tem questões sensoriais, que vai ser a TO que vai trabalhar. Eu não consigo trabalhar sozinha uma terapia alimentar se ele tem problema na mastigação e precisa ser estimulado ali pela fono. Eu não consigo trabalhar também, ter um contato com ele, se ele não tiver um psicólogo ali junto com ele, fazendo um ABA, fazendo a psicoterapia, né? Então, eu preciso realmente de outras terapias para me ajudar e vice-versa. É verdade. Então, diga para quem está nos assistindo onde é que nós podemos encontrá-la, seu contato, suas redes sociais. Então, hoje eu estou trabalhando na Medicina FOIU, como eu falei, né? E na Infância Terapia. Eu vou dar meu contato profissional, mas aí eu direciono lá para as clínicas. Então, é o 98 984 44 6095. Pode repetir. 98 DDD 984 44 6095. E meu Instagram é NutriCindMelo. Ótimo. Então, gente, hoje, no bloco do entrevistado, eu entrevistei a nutricionista Cindy Melo. Foi uma conversa muito gostosa. Foi, realmente. Foi muito boa. Muito prazer de entrevistar você. Volte mais vezes. Prazer é todo meu. Sinta-se à vontade para fazer as considerações. Eu agradeço, né, pelo convite, né, mais uma vez. Eu sempre gostei de nutrição. E aí, quando eu me vi com os autistas, eu disse, não, realmente eu estou aqui para ajudar,
E eu quero realmente transformar a alimentação deles, né? Seja nos alimentos, seja com uma suplementação, seja para observar alguma coisa ali que precisa ser ajustada, né? E precisa ser encaminhada para um médico, né? Porque a gente também está como prevenção, ali está todo o tempo, principalmente a gente de terapia alimentar, a gente está todo o tempo com a criança. E às vezes se a gente vê alguma coisa ali diferente, a gente pode dizer assim, opa, eu acho que eu preciso de ajuda nesse quesito, né? Então, eu sou muito feliz, né, por ser nutricionista, por trabalhar com os autistas, por trabalhar com criança, por trabalhar também com adolescente, que eu também trabalho com adolescente. E é isso. Muito obrigada mesmo pelo convite. Muito obrigada também. Então, eu espero que você tenha gostado desse momento e eu quero enfatizar, gente, eu quero reforçar que se você tem uma criança autista, um adolescente autista ou até mesmo um adulto autista, trate-o com afeto, trate-o com amor, trate com carinho, porque não é frescura, não é mimimi. Ele realmente precisa de cuidados e se você não souber cuidar, procure ajuda. Isso não é vergonhoso. Isso vai trazer mais saúde para a sua criança, saúde para o seu adolescente, saúde para o seu adulto, porque aí ele vai sentir que ele está dentro ali daquela sociedade, dentro dali daquele lar, daquela família, que está abraçando e recebendo ele como um ser humano e ele realmente é um ser humano. Ele é igual a outras crianças, a outros adolescentes e outros adultos. Então, todo mundo precisa respeitá-lo. Todo mundo precisa amá-lo do jeito que ele é. Tem as limitações? Tem, mas precisamos entender que ele precisa de ajuda, precisa de amor, precisa de carinho e precisa da sua atenção. Então, esse foi o bloco do entrevistado. Se você não conseguiu assistir aqui na TV Maranhense, no canal 17.1, você pode estar assistindo no reprise à noite ou também nas nossas redes sociais na TV Maranhense. Até o próximo programa.